Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho falado a respeito da cúpula dessa instituição, da hipocrisia dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E eu vou ler algumas coisas aqui e falar de alguns assuntos e daquilo que está acontecendo também no Brasil. Por exemplo, uma igreja, ela pode arrecadar bilhões, trilhões. Isso é permitido pela lei. Mas 100% de tudo deve ser investido na obra, ou seja, na própria instituição, com obras sociais, pagamentos de despesas e por aí afora. A igreja não pode fazer distribuição de lucros. E o Bispo Macedo, ele desvia dinheiro da igreja para as empresas. Escute o que eu estou falando para você. O Bispo Macedo, ele desvia dinheiro da instituição para as empresas. Para as empresas que estão nos nomes dos bispos, que são laranjas. A maioria deles são laranjas. Ele desvia o dinheiro através de direitos autorais dos livros que são feitos. Ele desvia o dinheiro através de contratos superfaturados com as emissoras de televisão e de rádio. Então ele desvia esse dinheiro. E a igreja não pode fazer evasão de divisas. O Bispo Macedo, por exemplo, agora vai se dirigir para Portugal. Então eu não sei, porque ele sempre fazia isso. Depois da Fogueira Santa, ele ia para Portugal, passava pela África, levava os dólares da África para Portugal. Então eu não sei se ele vai continuar fazendo isso, porque ele vai ter que dar um jeito na Europa, Portugal. Primeiro porque ele já não confia no Romualdo. Segundo que o Bispo Júlio Freitas deixou um prejuízo muito grande. Dívidas grandes, imóveis que foram comprados, superfaturados, e agora esses imóveis não podem ser usados e o Romualdo está colocando à venda, vai colocar à venda por preços menores. Então eu não sei se o Bispo Macedo, o orgulho chegou a tal ponto dele continuar fazendo essa evasão de divisas. Mas ele vai chegar em Portugal essa semana agora. Bom, então o lucro nas igrejas, nas instituições, é proibido. É proibido usar esse lucro para outros fins que não seja na própria igreja. Nesse ponto, a lei coincide com os mandamentos do dízimo, por exemplo. O artigo 150 da Constituição, o inciso 6b, e fala sobre isso. E também o Código Penal, o artigo 171, quando a pessoa se compromete a curar mediante a dinheiro, a cura mediante a dinheiro, e a cura não se verifica, então ocorre o crime de curandeirismo ou estelionato, artigo 171 do Código Penal, charlatanismo. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, deixe-me falar uma coisa para você que está acompanhando agora esse vídeo. Você já viu no nosso Facebook que nós colocamos lá e-mails da Cristiane Cardoso pedindo fotos de perfil e também fotos do corpo inteiro das moças para apresentar aos pastores. Inclusive um áudio de uma mãe falando sobre isso. Então isso a instituição ela faz. A instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela leva jovens a fazer vasectomia, inclusive já está perdendo processos
em relação a isso. Então, eu vou ler mais aqui para você. Creio que o desvio da finalidade do dízimo e a oferta, as evasões de divisas, apropriação indébita e gastos do dinheiro com coisas que não dizem respeito ao Evangelho, como patrimônio pessoal da cúpula, por exemplo, o hospital, o Banco Renner, inclusive o Banco Renner do Rio Grande do Sul, o hospital que foi aberto em São Paulo, o Hospital Moriá, que pertence ao Grupo Life Empreendimentos, e me parece que vão construir um hospital também no Rio de Janeiro. Nós vamos apurar mais essa informação, mas é aonde estava a Record, em Benfica, no Rio de Janeiro. Parece que estão já preparando projetos para construir um outro hospital para rico no Rio de Janeiro. Bom, uso de crianças e trabalho de obreiros para vender livros do Bispo Macedo, vasectomia forçada e o não uso do dinheiro arrecadado com a igreja, injetando na Record e a evasão de divisa. Tudo isso mete esses caras na cadeia. Aliás, era onde o Bispo Macedo e boa parte da cúpula deveria estar, na cadeia. Na cadeia. Inclusive, o Bispo Rodrigues, aquele que era deputado federal e que foi condenado, ele continua fazendo parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Continua fazendo parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Só que agora escondido, através de uma empresa. Vou falar aqui o nome da empresa para você fazer uma pesquisa aí na internet. Uma pesquisa, você procure Singular Imóveis. Singular Imóveis. Imóveis Singular ou Singular Imóveis. Essa empresa está no nome da ex-esposa do Rodrigues, do Bispo Rodrigues, e da filha. Então, é por aí que entra o dinheiro para o Rodrigues pagar os advogados e continuar recebendo o dinheiro da instituição. E não apenas esta empresa chamada Imóveis Singular. Havia também uma empresa de carros, que alugava carros para os Correios. Alugava carros para os Correios, e o Rodrigues também estava envolvido nessa situação. Rodrigues e o Crivella, o Bispo Crivella. Eu vou falar mais a respeito dessas empresas, tá? Eu tenho o nome dessas empresas, estou recebendo várias denúncias, né? Então, a empresa Singular Serviços, que é a empresa que está no nome da ex-esposa do Rodrigues e também da filha, né? Empresa Singular Serviços, localizada na Barra da Tijuca, próximo ao antigo Autódromo do Rio de Janeiro. Geralmente ele vem para São Paulo para se encontrar com o Macedo, quer dizer, o Rodrigues está sempre se encontrando com o Bispo Macedo. A empresa tem alguns imóveis da Universal anunciados no site, você vai ver lá no site, né? Todos sabem que a Universal tem mais de 1.000 imóveis fechados e parados como patrimônio. E grande parte a empresa do Rodrigues está tentando negociar. E está construindo agora imóveis para a igreja também. Ele também constrói imóveis para a igreja. E estou tentando aqui achar o nome da empresa que fechou de carros, que tinha também um esquema com os Correios.
que o Rodrigues participava. Então o Ministério Público Federal pode muito bem fazer investigações, né, investigações a partir disso. A empresa que ele tinha com mais de 800 veículos, chamada Ringicar, que o Crivella colocou os carros para fraudar os Correios. Então, pesquise isso aí também. Só que o Rodrigues e o Bispo Macedo, né, sempre foi enganado pelo Rodrigues. Que o Bispo Rodrigues, da mesma maneira que ele recebe dinheiro ainda da Universal, ele também recebe ou recebeu da Mundial. Exatamente, da Mundial. Só para você ver aqui, vou mostrar para você, eu tenho contratos. Aqui, olha. Igreja Mundial. Isso aqui é um contrato. Igreja Mundial e Singular Serviços Imobiliária. Porque o Rodrigues também... não deu para pegar ainda não? Aqui, olha. Igreja Mundial, Poder de Deus. Tá vendo? Dá para ver? Dá não? Igreja Mundial do Poder de Deus. Não sei se dá para ver. Tá vendo? E aí embaixo o nome da empresa que pertence à filha do Rodrigues e à ex-esposa do Rodrigues, né? Então, através do filho do Júlio César, um ex-bispo da Igreja Universal, que agora é bispo na Mundial, o Rodrigues também estava negociando televisão para a Mundial. Então, negociando televisão para a Mundial. Então, são muitos crimes. São muitos crimes. E o que está acontecendo no Brasil, meu irmão e minha irmã? Você veja que a Operação Lava Jato, ela está chegando às empreiteiras, chegou aos políticos e com certeza vai chegar aos líderes religiosos. E pode estar certo que os líderes religiosos vão agora se unir, porque a maioria deles, está envolvido também em corrupção. Porque você já reparou aonde se consegue tanto dinheiro vivo para pagar propinas? Aonde se consegue tanto dinheiro vivo para se pagar propinas? Ora, somente através do tráfico de drogas, que pode ter dinheiro vivo, do jogo ou então da igreja. Um dos melhores lugares para se lavar dinheiro é a igreja. É a igreja. Então, os líderes religiosos vão dizer assim: não, isso aqui eu ganhei uma oferta. Isso aqui foi uma oferta. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você que está acompanhando agora esse vídeo. Você que está acompanhando esse vídeo. Existe uma pesquisa para saber se as igrejas devem ou não pagar impostos. Pagar impostos. Alguma coisa vai ter que acontecer. O Ministério Público Federal no Brasil vai ter que tomar uma providência. Vai ter que tomar uma providência. Porque é incabível, é inaceitável continuar do jeito que está. O enriquecimento dos líderes religiosos, que o patrimônio deles aumentam de uma forma, sabe, gigantesca de uma hora para outra. E sem falar da maneira que eles arrancam o dinheiro das pessoas, com falsas promessas. Arrancam o dinheiro. Então, o Ministério Público Federal do Brasil vai ter que tomar uma providência.
Ministério Público Federal, alguma coisa vai ter que ser feita, porque não pode continuar do jeito que está. E é por isso que você vai ver agora líderes religiosos se unindo. Você vai ver agora, você vai ver o Marcos Pereira na igreja Plenitude com a Genor Duque, você vai ver o Crivella na Mundial, você vai ver agora um buscando se aliar com o outro. Porque se buscar lá no fundo, vão encontrar envolvimentos de alguma forma, também na corrupção. E Bispo Macedo, o senhor desvia dinheiro da igreja para as empresas. E não apenas da igreja, também da política, da corrupção da política. Usa a igreja para lavar dinheiro da política. Usa a igreja. Eu estou falando com o Bispo Macedo. Você, membro aí da igreja, não adianta você depois querer me processar, que eu não estou falando com você. Eu estou falando com o Bispo Macedo. Bispo Macedo. E eu queria que o senhor, Bispo Macedo, o senhor me processasse, para que juntos fôssemos ao tribunal. Para que juntos, eu e o senhor, fôssemos ao tribunal juntos. O senhor dizendo que eu estou mentindo e eu afirmando a verdade. O senhor, Bispo Macedo, Edir Macedo Bezerra, é o senhor que eu estou me dirigindo. E saiba, a justiça vai chegar no senhor. Seja através da política, seja através do charlatanismo, seja através do estelionato, seja através da evasão de divisa, seja através dos laranjas, bispos laranjas, seja através da política, da corrupção, através da política, de alguma forma vai chegar no senhor. Não tenha dúvida disso. E o senhor já está preocupado com isso. O senhor está muito preocupado com isso. E eu sei que está, porque eu tenho informações que o senhor está. E essas compras de imóveis que o senhor está fazendo no Brasil é justamente para isso. Para poder transformar o dinheiro em patrimônio durável. Você que está acompanhando esses vídeos que temos gravado, olha, é importante que você faça a sua parte. Baixe os vídeos, compartilhe. Se você tem informações, se você tem documentos, nos envie através do e-mail alfredopefilho@me.com ou através do WhatsApp do Rio de Janeiro 21 980 19 60 17 21 980 19 60 17. E me desculpe, porque às vezes o vídeo fica longo, é porque nós temos muitos assuntos. Ainda temos muitos assuntos para falar. E vamos falar. Vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Um forte abraço. Vamos em frente. Então, o lucro nas igrejas, nas instituições, é proibido. É proibido usar esse lucro para outros fins que não seja na própria igreja. Nesse ponto, a lei coincide com os mandamentos do dízimo, por exemplo. O artigo 150 da Constituição, o inciso 6b, e fala sobre isso. E também o Código Penal, o artigo 171, quando a pessoa se compromete a curar mediante a dinheiro, a cura mediante a dinheiro, e a cura não se verifica, então ocorre o crime de curandeirismo ou estelionato,
artigo 171 do Código Penal. Charlatanismo. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, deixe-me falar uma coisa para você que está acompanhando agora esse vídeo. Você já viu no nosso Facebook que nós colocamos lá e-mails da Cristiane Cardoso pedindo fotos de perfil e também fotos do corpo inteiro das moças para apresentar aos pastores. Inclusive um áudio de uma mãe falando sobre isso. Então isso a instituição ela faz. A instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela leva jovens a fazer vasectomia, inclusive já está perdendo processos em relação a isso. Então, eu vou ler mais aqui para você. Creio que o desvio da finalidade do dízimo e a oferta, as evasões de divisas, apropriação indébita e gastos do dinheiro com coisas que não dizem respeito ao Evangelho, como patrimônio pessoal da cúpula, por exemplo, o hospital, o Banco Renner, inclusive o Banco Renner do Rio Grande do Sul, o hospital que foi aberto em São Paulo, o Hospital Moriá, que pertence ao Grupo Life, empreendimentos, e me parece que vão construir um hospital também no Rio de Janeiro. Nós vamos apurar mais essa informação, mas era aonde estava a Record, em Benfica, no Rio de Janeiro. Parece que estão já preparando projetos para construir um outro hospital para rico no Rio de Janeiro. Bom, uso de crianças e trabalho de obreiros para vender livros do Bispo Macedo, vasectomia forçada e o não uso do dinheiro arrecadado com a igreja, injetando na Record e a evasão de divisa. Tudo isso mete esses caras na cadeia. Aliás, era onde o Bispo Macedo e boa parte da cúpula deveria estar, na cadeia. Na cadeia. Inclusive, o Bispo Rodrigues, aquele que era deputado federal, muito bem fazer investigações a partir disso. A empresa que ele tinha, com mais de 800 veículos, chamada Ringicar, que o Crivella colocou os carros para fraudar os Correios. Então, pesquise isso aí também. Só que o Rodrigues e o Bispo Macedo, sempre foi enganado pelo Rodrigues. Que o Bispo Rodrigues, da mesma maneira que ele recebe o dinheiro ainda da Universal, ele também recebe ou recebeu da Mundial. Exatamente, da Mundial. Só para você ver aqui, vou mostrar para você, eu tenho contratos. Aqui, olha. Igreja Mundial. Isso aqui é um contrato. Igreja Mundial e Singular Serviços Imobiliária. Porque o Rodrigues também... não deu para pegar ainda não? Aqui, olha. Igreja Mundial do Poder de Deus. Tá vendo? Dá para ver? Dá não? Igreja Mundial do Poder de Deus. Não sei se dá para ver. Tá vendo? E aí embaixo o nome da empresa que pertence à filha do Rodrigues e à ex-esposa do Rodrigues, Então, através do filho do Júlio César, um ex-bispo da Igreja Universal, que agora é bispo na Mundial, o Rodrigues também estava negociando televisão para a Mundial. Então, negociando televisão para a Mundial. Então, são muitos crimes. E o que está acontecendo no Brasil, meu irmão e minha irmã? Você veja que a Operação Lava Jato
ela está chegando às empreiteiras, chegou às empreiteiras, chegou aos políticos e com certeza vai chegar aos líderes religiosos. E pode estar certo que os líderes religiosos vão agora se unir, porque a maioria deles, está envolvido também em corrupção. Porque você já reparou, aonde se consegue tanto dinheiro vivo para pagar propinas? Aonde se consegue tanto dinheiro vivo para se pagar propinas? Ora, somente através do tráfico de drogas, que pode ter dinheiro vivo, do jogo, ou então da igreja. Um dos melhores lugares para se lavar dinheiro é a igreja. É a igreja. Então, os líderes religiosos vão dizer assim, não, isso aqui eu ganhei uma oferta. Isso aqui foi uma oferta. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você que está acompanhando agora esse vídeo. Você que está acompanhando esse vídeo. Existe uma pesquisa para saber se as igrejas devem ou não pagar impostos. Pagar impostos. Alguma coisa vai ter que acontecer. O Ministério Público Federal no Brasil vai ter que tomar uma providência. Vai ter que tomar uma providência. Porque é incabível, é inaceitável continuar do jeito que está. O enriquecimento dos líderes religiosos, que o patrimônio deles aumentam de uma forma, sabe, gigantesca de uma hora para outra. E sem falar da maneira que eles arrancam o dinheiro das pessoas, com falsas promessas. Arrancam o dinheiro. Então, o Ministério Público Federal do Brasil vai ter que tomar uma providência. Ministério Público Federal. Alguma coisa vai ter que ser feita. Porque não pode continuar do jeito que está. E é por isso que você vai ver agora líderes religiosos se unindo. Você vai ver agora. Você vai ver o Marcos Pereira na igreja Plenitude com a Agenor Duque. Você vai ver o Crivella na Mundial. Você vai ver agora um buscando se aliar com o outro. Porque se buscar lá no fundo, vão encontrar envolvimentos de alguma forma, também na corrupção. Na corrupção. E Bispo Macedo, o senhor desvia dinheiro da igreja para as empresas. E não apenas da igreja, também da política, da corrupção da política. Usa a igreja para lavar dinheiro da política. Usa a igreja. Eu estou falando com o Bispo Macedo. Você, membro aí da igreja, não adianta você depois querer me processar, que eu não estou falando com você. Eu estou falando com o Bispo Macedo. Bispo Macedo. E eu queria que o senhor, Bispo Macedo, o senhor me processasse, para que juntos fôssemos ao tribunal. Para que juntos, eu e o senhor, fôssemos ao tribunal juntos. E que foi condenado, ele continua fazendo parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Continua fazendo parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Só que agora escondido, através de uma empresa. Vou falar aqui o nome da empresa, para você fazer uma pesquisa aí na internet. Uma pesquisa, você procure Singular Imóveis.
Singular Imóveis. Imóveis Singular ou Singular Imóveis. Essa empresa está no nome da ex-esposa do Rodrigues, do bispo Rodrigues, e da filha. Então, é por aí que entra o dinheiro para o Rodrigues pagar os advogados e continuar recebendo o dinheiro da instituição. E não apenas esta empresa chamada Imóveis Singular. Havia também uma empresa de carros. Uma empresa de carros que alugava carros para os Correios. Alugava carros para os Correios, e o Rodrigues também estava envolvido nessa situação. Rodrigues e o Crivella, o bispo Crivella. Eu vou falar mais a respeito dessas empresas, tá? Eu tenho o nome dessas empresas, estou recebendo várias denúncias, né? Então, a empresa Singular Serviços, que é a empresa que está no nome da ex-esposa do Rodrigues e também da filha, né? Empresa Singular Serviços, localizada na Barra da Tijuca, próximo ao antigo autódromo do Rio de Janeiro. Geralmente ele vem para São Paulo para se encontrar com o Macedo, quer dizer, o Rodrigues está sempre se encontrando com o bispo Macedo. A empresa tem alguns imóveis da Universal anunciados no site, você vai ver lá no site, né? Todos sabem que a Universal tem mais de 1.000 imóveis fechados e parados como patrimônio, e grande parte a empresa do Rodrigues está tentando negociar. E está construindo agora imóveis para a igreja também. Ele também constrói imóveis para a igreja. E estou tentando aqui achar o nome da empresa que fechou de carros, que tinha também um esquema com os Correios, que o Rodrigues participava. Então o Ministério Público Federal pode... Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho falado a respeito da cúpula dessa instituição, da hipocrisia dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E eu vou ler algumas coisas aqui e falar de alguns assuntos e daquilo que está acontecendo também no Brasil. Por exemplo, uma igreja, ela pode arrecadar bilhões, trilhões. Isso é permitido pela lei. Mas 100% de tudo deve ser investido na obra, ou seja, na própria instituição, com obras sociais, pagamentos de despesas e por aí afora. A igreja não pode fazer distribuição de lucros. E o Bispo Macedo, ele desvia dinheiro da igreja para as empresas. Escute o que eu estou falando para você. O Bispo Macedo, ele desvia dinheiro da instituição para as empresas. Para as empresas que estão nos nomes dos bispos, que são laranjas. A maioria deles são laranjas. Ele desvia o dinheiro através de direitos autorais dos livros que são feitos. Ele desvia o dinheiro através de contratos superfaturados com as emissoras de televisão e de rádio. Então ele desvia esse dinheiro. E a igreja não pode fazer evasão de divisas. O Bispo Macedo, por exemplo, agora
vai se dirigir para Portugal. Então eu não sei, porque ele sempre fazia isso. Depois da Fogueira Santa, ele ia para Portugal, passava pela África, levava os dólares da África para Portugal. Então eu não sei se ele vai continuar fazendo isso, porque ele vai ter que dar um jeito na Europa, Portugal. Primeiro, porque ele já não confia no Romualdo. Segundo, que o bispo Júlio Freitas deixou um prejuízo muito grande, dívidas grandes, imóveis que foram comprados, superfaturados, e agora esses imóveis não podem ser usados e o Romualdo está colocando à venda, vai colocar à venda por preços menores. Então eu não sei se o bispo Macedo, o orgulho chegou a tal ponto dele continuar fazendo essa evasão de divisas. Mas ele vai chegar em Portugal essa semana agora. Bom,